Senhor seja bem-vindo. Em nome de Deus, eu declaro aberto mais uma reunião da Câmara Municipal de Seritinga, com a honra dos novos visitantes, maioria. Eu pedi para a secretária ler para nós a ordem do dia. Ordem do dia da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Seritinga, em 16 de junho de 2014, com as seguintes pautas. Item 1. Palavra concedida ao Dr. Jefferson da Silva Maciel, advogado, sobre o CONCAS. 1.2. Leitura dos documentos expedidos pela Presidência da Câmara Municipal de Imoca, senhor Mário de Arimateia dos Santos, e palavra concedida ao excelentíssimo senhor Presidente. Item 2. Apreciação e votação das emendas 03, 04 e 05 de 2014 ao projeto de lei 08 de 2014, que regulamenta a permissão de exploração de carros de aluguel e moto de aluguel no município de Seritinga e da outras providências. 2.2. Apreciação e votação do projeto 8 de 2014, acima descrito. Item 3. Apresentação do relatório de prestação de contas da Câmara Municipal de Seritinga do mês de maio de 2014. José L. de Almeida, presidente. Eu teria que começar aqui com a palavra do presidente da Câmara de Imoca, mas o nosso amigo Dr. Jefferson, ele tem que ir na reunião da Câmara de Brasília, né, 7 horas, não é isso? Então eu vou inverter. Na verdade seria melhor assim, porque ele responderia as perguntas, os possíveis questionamentos dos senhores. Mas como ele tem marcado lá, eu tenho que passar a palavra para ele primeiro. Tá? Então com a palavra, doutor, por favor. Senhor presidente da Câmara Municipal de Seritinga, senhor presidente da Câmara Municipal de Aiuruoca, vereadores de Seritinga, vereadores de Aiuruoca, eu tomo a liberdade de ocupar essa tribuna para fazer um breve esclarecimento e colocar à disposição para alguma dúvida em relação ao CONCAS, o consórcio para tratamento de resíduos sólidos, composto pelo município de Aiuruoca, Seritinga e Serrano. O CONCAS, esse consórcio, os 3 municípios, ele teria que ser implantado e adaptado de acordo com a Lei Federal 11.107 e o decreto que regulamenta. E o objetivo maior seria o tratamento do resíduo sólido através de uma usina de lixo que foi construída no município de Seritinga, mas que atenderia os 3 municípios e também Carvalhos. Posteriormente, Carvalhos não teve interesse em participar do consórcio, e ficou os 3 municípios. Então, a minha participação nesse consórcio foi na implantação, na adaptação dos instrumentos jurídicos, protocolo de intenção, contrato de programa, o estatuto, a ata, contrato de rateio deste consórcio. Esses instrumentos jurídicos são a base, o alicerce para o funcionamento do consórcio. Sem isso, não há possibilidade de um consórcio. Eu, agora, recentemente, Baependi, Caxambu, Conceição, Cruzilha, eles estavam tentando criar um consórcio com a finalidade semelhante e até hoje não conseguiram. E nem sei se vai conseguir ou se eles vão ainda ter interesse. Porque a questão do lixo, o prazo é agora em agosto, 30 de agosto, encerra-se o prazo aí para a questão do lixo nos municípios brasileiros. Bom, os instrumentos jurídicos, o apoio técnico, jurídico, eu aqui prestei o serviço.
Sou contador também, mas não tem nada a ver com a contabilidade, essa questão da implantação do consórcio. Até porque o consórcio ele foi criado, implantado, adaptado de acordo com a Lei 1107, mas ainda, por enquanto, ainda não teve o seu efetivo funcionamento. Tá? E a usina instalada aqui no município de Seritinga, ela vai ser gerida pelo consórcio. Então, o consórcio é uma coisa, a usina é outra. Só que o consórcio vai gerir essa usina. Até porque, foi um objetivo do governo do estado tentar, proporcionar melhores condições para tratar o lixo dos municípios aqui próximos. Eu me lembro muito bem, há um tempo atrás, eu vim de Brasília com o deputado Dimas Fabiano, e nós encontramos com o deputado Duarte Bechir em Belo Horizonte. Eu lembro muito bem, numa reunião com o governador Anastasia, até a Uruoca foi solicitar outros pontos que não tem nada a ver com lixo, mas a gente conversando a respeito do consórcio e tal, etc. Então, assim, a gente observou que o objetivo era atender não só um município, e sim 2, 3, 4, o que fosse possível. Bom, mas teria que adequar a Lei 11.107. Então, isso foi feito. Os instrumentos jurídicos, eles foram feitos, está em vigência, certo? O consórcio agora, para iniciar suas atividades, falta o quê? A organização administrativa. Isso daí, um município pode apoiar, ajudar, ou 2, ou os 3. Então, de todo jeito, tem que ter a participação dos 3 municípios. Mas se um município tem mais disponibilidade do que o outro, e alguma ajuda, algum apoio, seja técnico, jurídico, administrativo, então esses municípios eles vão se unir, se organizar para desenvolver as atividades desse consórcio. Esse consórcio não necessariamente precisa ser com relação à usina que vai gerir, não, mas outros programas ambientais, de saneamento, de coleta de resíduos. Então ele pode ser expandido. Mas o principal, eu acho que o caso em tela aqui é em relação ao lixo, Então, em relação ao lixo, essa usina vai ser gerida pelo consórcio. Obrigatoriamente, se for transferir para a empresa particular, privada, operacionalizar essa usina, tem que ser através de licitação. Processo licitatório, quanto à divulgação, não pode ser restrito. Hoje, o usual é a modalidade pregão, Só que essa parte já é questões administrativas. São questões que eu não vou envolver, eu não vou prestar serviço de licitação para o consórcio e nem para nenhum desses municípios, Então, o que ficou resolvido, pelo menos a última informação que eu tenho, a comissão de licitação daqui de Seritinga, com o jurídico daqui de Seritinga, iria dar o suporte, o apoio para fazer esse processo licitatório. O processo licitatório é do consórcio, mas o município ia ceder, ia dar o apoio técnico para fazer essa licitação. O que aconteceu? A comissão de licitação daqui argumentou que estava atolada de trabalho e que não ia ter o tempo necessário para fazer, ajudar, apoiar no desenvolvimento desse processo licitatório. Inclusive, eu me lembro, eu ainda comentei com membros da comissão de licitatório, se vocês forem ajudar o consórcio a fazer o processo licitatório, tem que ser rápido, porque agosto está chegando, não tem tempo mais para esperar. Só que eles alegaram que não tem condição. Então o município de Seritinga, o senhor prefeito Faruco, solicitou a comissão de licitação e o apoio técnico, jurídico do município
de Ayuruoca, para dar esse apoio, pelo menos no processo licitatório. Eu, particularmente, eu não conheço, mas o jurídico que estava olhando essa questão do processo licitatório de Ayuruoca, o Dr. Franklin, eu não conheço, mas ele é que estava olhando essa questão, né, da comissão de licitação de Ayuruoca, dar esse apoio. Bem como outros apoios poderão vir de Seritinga, de Serranos. E uma coisa que eu acho interessante, não é só a prefeitura não, as câmaras municipais também podem participar, ajudar, contribuir, seja, né, da forma que for, dos 3 municípios. Então, na realidade hoje, o que eu tenho de conhecimento é que estão estudando, elaborando o edital para abrir a licitação pelo consórcio. Quem está apoiando, ajudando a fazer isso? A comissão de licitação de Ayuruoca. Em especial, né, igual eu estou colocando, não conheço o Dr. Franklin, mas ele está apoiando essa questão do processo licitatório. As outras atividades administrativas é o quê? Registros em cartórios, resolver questões fiscais do consórcio. Isso daí são questões administrativas, né? Tanto do consórcio quanto também da usina, que será gerida pelo consórcio, né? Na realidade, esse consórcio já era para estar funcionando, a usina já era para estar funcionando, o lixo já era para estar sendo tratado, só que alguns entraves junto ao Poder Judiciário, questões de prazo, questões de despachos judiciais, cumprimento de mandato, no início desse ano, foi muito grande. Também questões do cartório, né? O juiz determinou uma situação, o cartório achou, entendeu, deveria ser diferente, por questão de reserva legal, que envolve essa parte ambiental, essa questão de licença. Então isso daí atrasou muito mesmo, né? Eu não estou aqui para defender A, B ou C, mas foi uma realidade. Foi uma realidade porque eu vi que realmente estava atrasado e que a culpa não era efetivamente dos 3 prefeitos, dos 3 municípios. É questão judicial, é questão do cartório, é questão do IGAN, é questão da FEAM, né? Só para vocês terem uma ideia, a autorização para funcionamento da usina, né, a autorização ambiental, ela foi expedida em Varginha em 14 de março. Eles enviaram, salvo engano, no início de abril, essa autorização. Então, realmente, houve um atraso, sim. Atrasou para iniciar as atividades do consórcio. Ainda está atrasado, porque a usina que vai funcionar e tem que funcionar, tem que aguardar o processo licitatório ser concluído. A empresa vencedora vai ter o tempo para implantar os procedimentos. Só que o prazo é agora, 30 de abril, 30 de agosto, está chegando aí. Não tem como esperar mais. Os 3 prefeitos sabem disso, eles têm conhecimento disso, né? Então, essa questão técnica, né, do processo licitatório e mesmo a questão administrativa do consórcio, eles vão ter que sentar, conversar, se organizarem, né? Nada impede da Câmara participar. Em relação às informações, seja a Câmara Municipal de Seritinga, Câmara Municipal de Serranos, Câmara Municipal de Ayuruoca, é um direito do vereador e ao mesmo tempo é um dever. É inegável. Hoje, com a lei da transparência, todas as informações que a Câmara Municipal, os vereadores, todas as informações que o mais simples cidadão de um município, pode ser um cidadão lá do Rio de Janeiro, se ele pedir alguma coisa em São Vicente de Minas, ele vai ter o direito de receber as informações, né?
Então as câmaras têm o direito e ao mesmo tempo têm o dever. E eu acho interessante, se fosse possível, todos participarem, porque se o consórcio funcionar bem e a usina funcionar bem, né, eu acho que pode ter um êxito, eu acho que pode ter grande valia isso aí para resolver a questão do lixo. A gente vê quantas cidades e quantos municípios que estão tentando e não conseguem. Aí tem município, o que está fazendo? Abre uma licitação lá, aí aparece uma, duas empresas, quando vê, uma assume, depois não cumpre o contrato, aí fica o lixo parado. Então, assim, eu acho que a coisa tem que ser feita de uma forma para funcionar. Empresas estão cheias, mas tem que saber selecionar, porque preço e qualidade tem que caminhar junto, né? Ainda mais essa questão do lixo, porque o lixo não pode ficar parado aguardando a empresa resolver as coisas. Eu acho que tem que ser aquela coisa contínua, né? Tem que ser aquela coisa eficiente e eficaz para resolver mesmo o problema do lixo, né? Em especial aqui nos 3 municípios, Seritinga, Serranos e Aiuruoca, né? Então, o consórcio hoje, ele está implantado? Está. Os instrumentos jurídicos estão prontos? Estão. Agora são questões administrativas, questões fiscais, questões notariais, de cartório, registro, etc. Né? O presidente do consórcio, com o caso, o prefeito Baruch, de Seritinga, ele tem os documentos jurídicos de posse, né? Ele, com certeza, ele vai ter que reunir com os outros 2 prefeitos e se organizarem na questão administrativa. O procedimento licitatório, eles estão contando com o apoio de Aiuruoca, né, o departamento de licitação, e com esse profissional, advogado, doutor Franco, que até onde eu sei irá dar uma ajuda, um suporte, né? Então, em relação à implantação, à criação do consórcio, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, pode me ligar, se precisar eu vou nas câmaras, se precisar por e-mail, telefone, vocês podem ficar à vontade. Naquilo que eu ajudei a fazer, naquilo que eu fiz, eu vou estar apto e vou estar à disposição de qualquer vereador dos 3 municípios e de qualquer cidadão dos 3 municípios ou algum outro. Tanto é que já teve vereadores de outras cidades, outros municípios, prefeitos de outros municípios, que já vieram trocar ideia comigo, se era viável, se não era, como que é, entendeu? Então, assim, eu realmente vou estar à disposição de vocês. Eu sou contador, trabalho na área pública há 17 anos e também sou advogado, né? Como advogado na área pública, eu sou bem restrito. Eu prefiro já, como se diz, trabalhar em companhia dos meus colegas que já têm anos de experiência. Eu vejo, por exemplo, Dr. Rodrigo de Aiuruoca, Dr. Adriano, senador de Aiuruoca, trabalho muito com eles aqui na região, Dr. Adailton de Caxambu, Dr. Cláudio da BEMAG, eu considero parceiros. Tanto é que na área jurídica pública eu fico muito restrito. Um caso ou outro de forma rápida e provisória. Eu prefiro trabalhar como contador público junto com esses advogados que já têm anos de experiência, 20, 30 anos de experiência, né? Mas em relação ao consórcio, pelo fato de ser uma legislação específica, né, e eu tive assim, a oportunidade de estudar a legislação de consórcio, então é que eu falo com propriedade que em relação ao consórcio, o que eu puder, né, ajudar, trabalhar, prestar serviço, seja aqui na região, seja em qualquer outro lugar do estado, eu vou estar sempre à disposição, porque nada, eu dediquei praticamente 2 anos à legislação do consórcio, né? Então assim, não é que eu sei tudo não, gente, mas eu tenho uma boa bagagem em relação ao consórcio, né? Agora, só que não depende só de implantar o consórcio, ele tem que funcionar, e para funcionar ele tem que ser estruturado, administrado, né? Então realmente eu coloco à disposição de vocês, né? Qualquer documentação que vocês precisarem, né? Eu vou pedir para vocês solicitarem, requererem
ao prefeito Baruch, que é o atual presidente do consórcio, que depois também muda, né? Então, solicitar, porque essas informações vocês vão ter que ter para vocês visualizar como que está o andamento do consórcio, como que está, em que pé que está, os procedimentos licitatórios, né? Então, realmente, vocês têm que ter essa informação, né? Os três prefeitos, eles devem passar as informações que detêm, e, se possível, as três câmaras também podem trabalhar e ajudar em conjunto para funcionar, para dar certo. Porque se não der certo, não funcionar, infelizmente o consórcio vai ter que ser dissolvido, né? O que talvez não seja interessante, né? Isso aí é uma questão de análise. Agora, eu deixo muito claro aqui, eu trabalho estritamente técnico, a minha questão é técnica. Eu não me envolvo em política em município nenhum. O que coincide às vezes é um deputado que eu tenho mais simpatia, às vezes coincide do município A, B, C, D, E, também ter, às vezes a gente troca ideia, conversa, às vezes encontra com o deputado, mas só. Eu não me envolvo em questões políticas, porque eu acho que a questão política tem que ser resolvida dentro de cada município. É por isso que existe prefeito, vice-prefeito e os vereadores, né? Então, em relação a questões técnicas, vocês podem contar comigo o dia que precisar, a hora que precisar, tá? Eu coloco assim, de coração mesmo, à disposição de vocês. Seritinga, Ayuruoca e Serranos, né? Então, realmente, e qualquer dúvida, eu ainda vou dar um tempinho aqui, eu chego atrasado para outra reunião, mas se vocês tiverem alguma dúvida que eu puder assim responder para vocês, eu faço questão de responder, né? Questões técnicas. Até dia 30 de agosto tem que estar funcionando. Até 30 de agosto, a questão do lixo tem que estar resolvida. Não pode mais existir. Não, veja bem, Marcelo, a questão do lixo tem que ser resolvida. Não pode ter mais lixão a céu aberto, etc. Entendeu? Então, até 30 de agosto, pode até não ser através dessa usina, não. Pode ser outros mecanismos, mas até 30 de agosto é o prazo limite. Isso, até onde eu sei, não foi prorrogado. Existia um estudo para prorrogar isso, mas até onde eu sei, não foi prorrogado, Marcelo. Mais alguma colocação? Fica à vontade com as perguntas, gente. Eu já estou apto para responder isso com casa. Boa noite a todos. Eu só gostaria, presidente, pela ordem, que as dúvidas e os questionamentos pertinentes que eu teria que fazer, eu gostaria de primeiro explanar o objetivo da minha vida aqui, até para aqueles que nos acompanham entender. Então, se o doutor puder esperar, a gente explana o objetivo da nossa vinda aqui, e aí a parte técnica, o doutor ele pode responder, ressalvando desde já e agradecendo ele, que essa parte técnica aí, ele já fez isso para nós muito bem naquela reunião que nós tivemos. E o objetivo, na minha fala, vocês vão entender que não é dúvida na parte técnica. Então, eu ia passar para a leitura dos requerimentos, que já dei o ato, então eu vou mudar, eu vou conceder a palavra. O senhor? Né? Tá, aí eu ficaria agradecido. Tá, que aí já esclarece, depois a gente vai à leitura dos requerimentos, dos documentos pedidos pela Câmara. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos, os vereadores presentes. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Já tivemos aqui outras vezes e para nós é um prazer estarmos aqui. Agradecer a presença do doutor, que gentilmente, mais uma vez, se disponibilizou de estarmos aqui conosco. Para aqueles que vão assistir a nossa reunião também, eu quero dar boa noite para os ouvintes, cidadãos de Seritinga, Serranos, de Ayuruoca, que vão acompanhar essa reunião. Eu quero dar a boa noite para vocês. E, senhor presidente, na verdade, o que está acontecendo? Como o doutor falou aqui, do engajamento dele no consórcio,
Eu sou vereador reeleito, estou no segundo mandato. Eu também acompanhei o processo desse consórcio. E também sou defensor do consórcio. Quando o doutor estava falando do prazo, hoje eu recebi uma correspondência, e dentro de vários assuntos das correspondências está o problema caótico do lixo no Brasil. 50% da população brasileira, 50% dos municípios não tratam da devida maneira o lixo. Então é um problema da metade do país. Graças a Deus que a nossa região e os nossos municípios já deu os passos pertinentes. Mas a burocracia e, infelizmente, alguns entraves que aconteceram ao longo da caminhada aí, o consórcio não está de fato funcionando. E a usina, e principalmente a usina. A gente queria que tivesse uma usina já fazendo esse tratamento. E o detalhe, a coisa está andando, nós achávamos que estava na frente de todo mundo, e hoje já se sabe que a hora que a gente efetivar essa usina e conseguir fazer funcionar, já vai ser uma tecnologia ultrapassada. Já vai ser uma tecnologia ultrapassada. Que mesmo os aterros sanitários que estão sendo implantados já vão ser objeto de questionamento, porque já tem tecnologia avançada que os resíduos que sobram da reciclagem já podem ser evitados de ir para o aterro, né? Então a gente vê que, olha o que a burocracia faz. E nesse inteirinho aí, o que aconteceu? Ano passado também precisou de autorização legislativa para finalizar a questão do consórcio. As câmaras aí, cada uma fez o seu papel. A Câmara de Arioca analisou a fim, alguns vereadores estão aqui, outros justificadamente não puderam estar aqui, mas gostariam de estar. E nós analisamos a fim, teve alguns questionamentos peculiares do trâmite do Legislativo e do Executivo. Fizemos até reunião extraordinária para resolvermos essa situação. O vereador Mauro, que foi presidente ano passado, o assessor do prefeito, o senhor Veraldo, ele quase deixou o presidente louco. Ele ligava todo dia, toda hora, para saber por que não votava a lei. E foi uma questão muito, muito séria, porque graças a Deus que os tempos mudaram. Graças a Deus que os tempos mudaram. E hoje não existe mais voto de cabresto e nem análise de projeto de cabresto. A Câmara de Arioca e muitas das câmaras que eu tenho analisado têm cumprido o seu papel. Nós temos que ter um parecer jurídico, nós temos que ter parecer contábil, nós temos que ver se aquele projeto é viável para a nossa comunidade. Porque às vezes tem vários interesses, né? A gente sabe que vários interesses permeiam o meio político, né? E graças a Deus que a Câmara de Arioca, desde da legislatura passada, independente de ser da base ou não ser da base, nós temos vereadores presentes aqui que são da base do prefeito. Tem vereadores ali que não são da base do prefeito. E essa semana, abrindo um parênteses aqui, semana passada eu estava numa oficina mecânica lá, estava conversando com um cidadão. E nós dois estávamos conversando, e ele falou assim: olha, pastor, eu não queria estar na pele de vocês. E ele falou uma coisa para mim, e ele falou que é verdade. E os senhores vereadores sabem muito bem disso. Ele falou: se você é do lado do prefeito e igual do prefeito, o prefeito te chama lá e falou: rapaz, nós somos companheiros, que negócio é esse de estar pegando no pé? Se você não é da base do prefeito, o prefeito, não é todos, a equipe dele sai falando: ó, está perseguindo o prefeito, não está deixando ele trabalhar. Então, coitado de vereador. Coitado de vereador. O vereador tem se tornado há muito tempo para-raio. Então eu fico imaginando eu ganho R$1.500 como vereador. Para mim, obrigatoriamente, 2 vezes por semana na Câmara, que é as ordinárias, e 1 vez por semana para as comissões. Então eu tenho 4 dias do mês obrigatório para mim ir na Câmara, e ganho R$1.500. Eu acho um salarião.
um ótimo salário, que tem muito pai de família aí que vive de salário mínimo. Se for para mim ficar debaixo do cabresto do prefeito, ou ficar com medo da língua dos adversários, eu não deveria ter entrado na política. Então o meu compromisso é com o povo. O compromisso do vereador é com o povo. Então você tem que agir dessa maneira. Você tem que ter um compromisso com o povo. E hoje, graças a Deus, que a informação chegou, a visibilidade chegou. Se nós estivéssemos aqui, eu não sei se está transmitindo isso aqui numa rádio comunitária, aquele senhor que está lá na zona rural, ele está acompanhando. Aquele menino, aquele neto dele, que está com o seu celular ligado à internet, ele está acompanhando. Não tem como enganar mais ninguém, não tem como fingir mais, não tem como maquiar mais. Então hoje, a responsabilidade nossa aumentou. Então, eu também tenho acompanhado esse procedimento. Ano passado, o presidente da Câmara sofreu na mão do assessor do prefeito de Aiguaca. Ligava direto, perguntava: por que vocês não querem votar? E é isso e aquilo. Então, nós fizemos até reunião extraordinária. Vamos resolver esse problema, pelo amor de Deus, para nós resolver o problema do lixo. Muito bem, votamos a lei. Já faz um ano. Aí a gente começa a ligar. Como é que está o consórcio? Ó, estamos vendo umas coisinhas aí e pronto. Como é que está essa situação? Ó, nós estamos resolvendo. E pronto, e pronto, e pronto, pronto. Aí o que eu fiz na qualidade de presidente da Câmara? Eu procurei me informar quem era o presidente do consórcio. E como foi falado aqui, o presidente do consórcio é o atual prefeito de Seritiba. Então no dia 4, doutor, no dia 4 de abril, eu mandei um ofício via fax o prefeito. É o ofício 64 de 2014, que diz assim: excelentíssimo senhor Baruch Sebastião Landim, venho por meio deste solicitar de vossa senhoria esclarecimentos ao andamento do processo de regularização do consórcio intermunicipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, o CONCAS. Na oportunidade, solicito cópias de contratos, licenças ambientais, editais de processos licitatórios, se houver. Antecipo meus agradecimentos e me coloco à disposição para melhores esclarecimentos. Agora eu queria perguntar para os senhores: o que tem nesse ofício aqui de ofensivo? O que tem nesse ofício aqui que de repente o ego do ser humano pode se elevar e achar que o vereador está querendo mandar no prefeito? Eu acho que nenhum. Muito pelo contrário, ainda até me coloquei à disposição. Você pode me ligar, digamos assim, o que está acontecendo? Bom, eu mandei esse ofício por fax e achei que eu ia receber um telefonema da prefeitura. Pelos vínculos bons que nós temos, eu também não concordo e acho erradíssimo. Eu já tenho problema demais político na minha cidade. Você imaginou? Eu já tenho cobrança demais. Eu já tenho gente que não vê a hora de eu sair daquela cidade e soltar foguete, ficando livre de mais um adversário. Vai ter aqueles que vão chorar quando eu sair da política e vão ter que ligar para a DIN. Isso é via de regra para todos nós. Eu ainda vou misturar com política de outra cidade? Deus me livre. Não quero, não. Então eu achei que a prefeitura ia simplesmente falar assim: olha, ô presidente, todo mundo me conhece, ô pastor, está acontecendo isso, mas nós vamos resolver. Pronto, gente, acabou. Bom, aí eu pensei: de repente é fácil, esse negócio de aparelho aí, esse trem aí, às vezes cai lá, enfim. Esperei a lei. Eu estou lendo a lei 12.527 de 2011. Quem sabe essa lei pega no Brasil, porque tem um jargão que diz que tem lei que pega e tem lei que não pega. Bom, a lei diz que a gente tem obrigação, nós, agente público, independente de que instância a gente esteja,
legislativo, executivo, autarquia, prestador de serviço, você mexeu com dinheiro público, você é obrigado a dar publicidade. Segundo lugar, não tem que sequer questionar o porquê que está pedindo a explicação. Eu estou de posse dessa lei e eu esperei o prazo legal para mandar o segundo ofício. E eu mandei o segundo ofício. Eu mandei o segundo ofício mais de 40 dias depois. Eu mandei em abril, 4 de abril. Ninguém telefonou, obrigado. Ninguém telefonou, ninguém deu uma satisfação. Aí eu mandei o segundo ofício dia 16 de maio. Me ajuda aí, senhores. Reitero o pedido de resposta do ofício 64 de 2014. Saliento que, caso não haja devida resposta, será encaminhado para o setor jurídico, para que tome as devidas providências pelas vias judiciais. 40 dias depois, eu mandei o segundo ofício. Bom, acho que agora não. Agora eles vão assustar. Eles vão ligar para mim e falar assim: nossa, pastor, você está pegando pesado, que é isso? Nós conhecemos, para que esse negócio? Eu achei que isso ia acontecer, gente. Achei que isso ia acontecer. Nada. Ninguém liga, ninguém dá satisfação. Encontro com o prefeito Baruch por aí, nada. Encontro com o Mateuzinho, nada. O Everaldo parou de ligar. Nunca mais ligou para a Câmara para falar do consórcio. Aí eu trouxe o caso para o plenário. Bom, deve ser porque é vereador, é política, né? De repente é porque eu tenho amigos aqui em Iroca, aqui em Seritinga, que não votou no Baruch, né? Eu tenho amigos aqui que não votaram no Baruch. E tem amigos que votaram. E daí? O político daqui não interfere na minha vida e eu não quero interferir na política daqui. Então eu desisti. Eu tenho uma premissa seguinte: a partir do momento que uma pessoa que faz jus o cargo que ela ocupa e ela não quer cumprir a obrigação dela, eu não discuto, eu não quero ter problema, não quero dar. Para mim, acabou, deixa para lá. Se tiver um órgão acima de mim responsável, ele que cuide disso. Ele não está me desrespeitando. Quando um ofício, quando uma palavra do vereador, ele é descumprida, ele não está me desrespeitando. Ele não está desrespeitando vocês, senhores. Ele está desrespeitando os eleitores daquela localidade. Porque nós, vereadores, nós representamos muito mais o município do que o prefeito. Aqui tem 9 vereadores. Pega o voto dos 9 vereadores, cada um com a sua comunidade, cada um com a sua, digamos assim, com o seu grupo de apoio, soma o voto dos 9 vereadores, e nós vamos identificar que quem representa o município é os vereadores. Então, quando a pessoa não me respeita, eu ignoro, porque está desrespeitando o povo. Então eu levei o caso para o plenário e os vereadores debateram. Tem vereador que acha: a nossa parte nós já fizemos, agora é com o consórcio. Respeito, não está errado não. Tem vereador que achava que nós deveríamos fazer uma reunião com os 3 prefeitos. Legal, que interessante. Tem vereador que acha: toque isso na justiça e resolva. Mas como presidente da Câmara, eu tenho um conselho, eu tenho um grupo. Então eu resolvi ouvir o meu grupo. E lá eu acato a decisão do meu grupo. Então eu disse para eles que eu não ia me envolver mais na questão do consórcio. Eu ia jogar na mão do promotor, o promotor que resolva. Que é interesse também do Ministério Público resolver essa questão. Eu quero ver esse consórcio funcionando, eu quero ver o lixo da minha cidade e das demais cidades resolvido. Eu não quero esse problema. Eu quero resolver esse problema. Mas os vereadores, então, resolveram, na reunião passada, está gravado, que nós deveríamos fazer um requerimento para o
presidente do consórcio e pedi o apoio da Câmara, tanto de Seritinga como de Serrano. E eu acatando a decisão dos vereadores, então, no dia 4 de janeiro, porque também o ofício que eu pedi para ser reiterado não foi respondido. Então nós estamos com 2 meses, doutor, tentando simplesmente receber um telefonema do responsável do consórcio, se achar que botar em papel é muito perigoso. E eu quero enaltecer a sua pessoa no final da minha fala, porque o que o senhor fez foi muito digno. Muito digno. Eu acredito que o Baruch e os demais prefeitos deveriam aprender do senhor. Ser dignos e respeitar uma casa legislativa. Porque, olha, veja bem, o que o senhor fez foi muito nobre. O senhor fez foi muito nobre. E como eles não queriam, e não vão, pelo jeito, não vão colocar no papel, e para mim não precisa mais, que hoje eu vou sair daqui, eu vou lavar minhas mãos, eu não toco mais nesse assunto. Esse assunto agora se dane o consórcio do Ministério Público. Eu não vou. Vocês não estão me respeitando, não estão respeitando as leis do país, você vai esperar o que disso? Então eu ouvi o plenário, e o plenário, depois de 2 meses, sem resposta, sem um telefonema para dizer, olha, aguenta a mão aí que nós vamos resolver. Eu mandei um outro requerimento no dia 4 de junho de 2014, que foi na reunião plenária. Nós mandamos novamente para o prefeito de Seritinga. Por quê? Porque ele é o presidente do consórcio. Se fosse o Serrano, nós mandaríamos para o Serrano. Se fosse o Jairoca, nós mandaríamos para o Jairoca. Só estou mandando para o prefeito de Seritinga porque ele é o representante do consórcio. Conforme requerimento aprovado por unanimidade plenária, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Jairoca, no dia 4 de 6 de 2014, solicito resposta do ofício 64 de 2014, que é de abril, dia 4 de abril, reiterado pelo ofício 78 de 2014, que é do dia 16 de maio, ambos sem respostas. Considerando que o município de Jairoca faz parte do consórcio intermunicipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, CONCAS, e a Câmara Municipal é o órgão fiscalizador, requeremos tais informações. E diante da negativa demonstrada pelos responsáveis do consórcio, caso não seja atendido tal requerimento, entendemos que estamos sendo impedidos de ter acesso a informações e direito que a nós se faz jus. Então, foi o requerimento que nós mandamos para a Prefeitura, foi protocolado no dia 5 de 6 de 2014. Eu não sei, não foi eu que protocolei, mandei aqui, mas eu tenho aqui a cópia aqui do protocolo que nós entregamos esse requerimento. Foi no dia 5 de junho. Hoje nós ainda não obtemos resposta desse requerimento. Eu entreguei um ofício a pedido dos vereadores. Viu o presidente Zé Hélio lá na reunião de Cristina, conversamos sobre o assunto, e ligamos para Serranos também. E o objetivo que nós estamos aqui, pelo ofício, a Câmara Municipal de Jairoca pediu ao presidente, o ofício 88 de 2014, vem por meio desse pedir o vosso apoio, bem como dos demais membros dessa casa, que solicitem esclarecimentos sobre o andamento do processo de implantação do consórcio intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Justifico tal pleito devido à não resposta de ofícios pelo presidente do consórcio e prefeito de Seritinga. Alertamos que, caso não haja nenhuma ação por parte dos interessados, a Câmara Municipal de Jairoca estará tomando medidas cabíveis, como, por exemplo, via judicial, pedido de retirada do consórcio. É o que nós não queremos. Mas, se caso nós não tivermos as respostas devidas, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, foi esse ofício que eu mandei para a Câmara, porque para os vereadores de Seritinga é mais fácil o contato aqui com a Prefeitura
e tudo mais. Enfim, nós pedimos esse apoio, contando com o apoio de vocês. Hoje pela manhã, eu abri meu e-mail e eu recebi uma correspondência aí, via e-mail, do Dr. Jefferson Maciel, né, que está aqui conosco e que fez o papel do presidente do consórcio. Não que ele deveria, mas ele tomou conhecimento e pé no assunto, porque houve também questionamentos de certas ações da Prefeitura de Jarioca envolvendo o Dr. Jefferson. Normal, algo técnico, plausível, mas eu não faço questão, se os presentes aqui me derem mais um pouquinho de tempo, que já está na hora, gostaria de ler o seu ofício, porque foi nobreza da parte do Senhor. Nobreza da parte do Senhor. O Senhor fez o que, como eu digo, a presidência do consórcio deveria fazer. O Senhor está fazendo o que qualquer agente político que tenha compromisso com o povo deve fazer, que é prestar informações. Nós recebemos dinheiro público e nós temos que prestar informações. Recentemente tivemos lá em Jarioca várias pessoas pedindo documentos da Câmara de Jarioca lá, e todos têm acesso, cópias, xerocadas. Se caso não der para a gente na hora, tem prazo, a lei norteia. Mas o que o senhor fez foi nobre, que é a explanação que o senhor deu aqui, que eu, ao receber, eu fico satisfeito com a sua nobreza, mas infelizmente mostra que, infelizmente, os representantes do povo estão deixando a desejar. Porque o senhor é um técnico, o senhor presta um serviço técnico, e o senhor faz justo pelo que o senhor faz. Agora, aqueles que deveriam dar a resposta que não estão fazendo a parte deles. Tomo liberdade ao presidente da Câmara Municipal de Jarioca, tomo liberdade de enviar esse e-mail, tendo em vista chegar ao meu conhecimento que o CONCAS não respondeu ao requerimento da Câmara Municipal de Jarioca, o qual solicitou informações sobre a implantação do consórcio que irá gerir a usina de lixo instalada no município de Cetim, tendo também como consorciado o município de Serrano. Saliento nessa oportunidade que minha prestação de serviço jurídico é tão somente na implantação do consórcio CONCAS, onde o suporte técnico ao município foi para a integralização no referido consórcio, por motivo de ter uma legislação federal específica, e ele cita a lei e o decreto, bem como o protocolo de intenções, o contrato de programa, estatuto social, leis autorizativas, atas e similares na implantação, sendo um trabalho profissional, temporário e específico. O consórcio está implantado com instrumentos jurídicos concluídos. A partir de agora, as atividades são administrativas, tais como registros notariais, fiscais, dentre outros, que poderão contar com o apoio administrativo e pessoal dos 3 municípios consorciados. A usina de lixo, que será gerida pelo consórcio, deverá ser operada quando por empresas privadas, através de processo licitatório, com ampla divulgação nos meios oficiais. A licitação deverá ser realizada através do CONCAS, com apoio técnico e jurídico de um ou dos 3 municípios, pois esses já possuem os advogados e pessoal habilitado para tal. Informo que a licença ambiental para o funcionamento da usina foi conseguida recentemente, devido à demora em documentos notariais e judiciais e administrativos, além de engenharia para vistoria e laudo técnico. Com isso, atrasou muito o início dos procedimentos administrativos, inclusive licitatórios. Informações a respeito de licitação. Agora tem a parte que sai da alçada do doutor, que ele diz aqui no e-mail e que já confirmou aqui na fala dele. Informações a respeito de licitação, como eu pedi há 2 meses atrás, e até agora não tive resposta, deverão ser solicitados diretamente ao CONCAS. Foi o que eu fiz.
Foi o que eu fiz. Seria, e agora eu me dirijo ao senhor já perguntando, seria ético da minha parte eu mandar um ofício para o senhor, fazendo as perguntas que eu fiz e não ao consórcio? Eu errei em ter mandado o pedido de esclarecimento ao presidente do consórcio, ou deveria fazer o senhor? Presidente do consórcio. Ao presidente do consórcio. Obrigado, doutor. E está certo. E foi o que eu estou tentando fazer há 2 meses. Pois esse apoio das comissões e departamento de licitação dos municípios poderão e deverão, olha só, doutor, poderão e deverão fornecer as devidas informações a Vossa Excelência e os demais vereadores dos 3 municípios consorciados. Caso haja alguma dúvida a respeito da implantação do consórcio e dos seus instrumentos jurídicos, somente implantação, estou à disposição. Outras informações administrativas, licitatórias, fiscais, deverão ser solicitadas diretamente ao consórcio. Diretamente ao consórcio. Entendo que as 3 câmaras municipais têm o direito, o dever, às informações do consórcio público, bem como qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos civis, por uma questão de transparência pública. Então, eu quero concluir minha fala, pedir desculpa aí por ter estendido, agradecer ao presidente, os novos vereadores de ter cedido essa parte, agradecer o Dr. Jefferson pela sua gentileza de estar aqui, mas eu particularmente, eu entendo que o que o senhor está fazendo é ético, é nobre, mostrando o seu trabalho técnico, mas do ponto de vista do legislativo com o CONCAS, não é o que deveria ser feito. A Câmara Municipal já deveria ter essas respostas, e a nível de resposta, eu, na minha modesta maneira de entender, eu, com todo respeito ao Dr. Jefferson, pela sua fineza, pela sua ética, pelo seu esclarecimento, o consórcio nos deve explicações. O consórcio tem que botar no papel o presidente do consórcio. Pode até copiar e colar, vai ser muito bem feito, tendo em vista pela capacidade técnica. Pode até copiar e colar, para ficar mais fácil, porque às vezes eles têm tanto medo de colocar um nome e assinatura. Eu fico até admirado com esses administradores que têm medo de colocar a assinatura e o seu nome. Copia e cola no computador o discurso do advogado, fica fácil, mas eu entendo que quem tem que dar a resposta é o consórcio, e tem que funcionar, gente, porque se isso não funcionar, vai virar uma bola de neve e a coisa está feia. E aí nós temos que fazer funcionar. Se as prefeituras estão tendo dificuldade, a Câmara toma frente. Nós, como vereador, vamos tomar frente. Vamos fazer esse trem funcionar. A população não pode sofrer, não. Ali tem dinheiro público. Ali tem dinheiro do Estado ali. Ali tem dinheiro público de vereadores, tem dinheiro público da Câmara de Airota. Tem dinheiro público da Câmara de Airota. Porque quando eles não conseguiram dar as respostas para nós pertinentes, a Câmara de Airota deslocou o carro, alugou o carro, foi parar na Secretaria de Meio Ambiente de Varginha, pedir esclarecimento sobre o aterro sanitário. Tem dinheiro público das câmaras envolvidas, sim. Tem dinheiro do povo envolvido, sim. E esse trem, modesta perto, falando aqui com o mineiro, tem que funcionar. Então é isso que eu peço para os senhores. Desculpe se de alguma forma as palavras não saíram da maneira que tinha saído, e o meu objetivo aqui não é ofender A nem ofender B, mas eu sou um defensor do legislativo, independente de questão partidária. Os vereadores sabem disso. Eu defendo os vereadores porque eu sei na pele o que é ser um vereador. Então vamos assumir essa responsabilidade e vamos cobrar. Se o presidente do consórcio tem medo ou não quer botar as coisas no papel, renuncia, bota outro prefeito ou bota o presidente da Câmara aí, sei lá, quem quiser, que tenha coragem de responder. Mas pelo amor de Deus, 2 meses e você não tem resposta do ofício, você pode largar a mão, tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntar para o doutor. Eu da minha parte, eu estou satisfeito.
Boa noite a todos. Cada vereador, pelo que cada um dos senhores explicou para a gente, que você não teve, em momento algum, nenhuma resposta, requerimento nenhum. Nada, nem nada. Tá certo. Então eu vou ler esse requerimento aqui. Resposta ao requerimento 11 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio desta, em resposta ao requerimento supracitado, informar que os trabalhos de legalização do consórcio intermunicipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, CONCAR, já foram concluídos. Igual o jeito que eu vou gente. Atualmente está sendo elaborado o devido processo licitatório objetivando a contratação da empresa especializada na gestão, a operação da usina. Cumpre esclarecer que certamente está sendo feito com o apoio da Comissão Permanente de Licitação do município de Iruoca. Então, logo seja concluída, o consórcio iniciará suas atividades. Por fim, peço a essa respectiva Casa de Leis sinceras desculpas por não ter respondido no tempo adequado a primeira solicitação de informação, atribuindo esse lapso o excesso de trabalho em nossa prefeitura. Por oportuno, renovo meus votos de grande estima, destinado à consideração Baruch Sebastião Landim, protocolado na Câmara de Iruoca, 11 de 6 de 2014. Então, eu não tive acesso a 11 do 6 de 2014. Ah, tá, 11 do 6. Eu não chegou ao meu conhecimento, publicamente, 2 meses depois, correto? Correto. Então, tá bom. Então, não chegou, tá aqui, tá? Não chegou ao meu conhecimento. Essa reunião, que dia que nós conversamos com o senhor? Foi na reunião da Vemar. De Cristiano. Lá dia 7. Até o dia 7. Até o dia 4 foi o dia que eu mandei o requerimento e eles não deram resposta. Agora, com todo respeito, vereador, está vendo quando a coisa é para dificultar? Está vendo como é coisa que é para dificultar? Para quê? Para que isso? Para que esse álibi de chegar uma coisa assim? Ô vereador, nós vamos responder o ofício, uma coisa tão ética. Coisa tão ética. Eu não tomei conhecimento, vou ver quem foi o funcionário que protocolou, mas a verdade é o seguinte, foi depois da reunião, viu gente? Foi depois daquela reunião do YouTube, foi depois da reunião do Facebook, porque hoje, por que eu estou pedindo para gravar? Foi depois que nós cobramos. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Parabenizo o vereador que procurou saber essa informação. Porque em momento nenhum você, você está acabando, você falou que não teve nenhum. Não tive, nem nenhum momento. Está aqui protocolado 11 de 6 de 2014, Câmara Municipal de Iruoca. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então, não chegou ao meu conhecimento, não sei o funcionário que protocolou, vai ser tomada as devidas providências, mas eu volto a ressaltar. O que foi quebrado foi o princípio ético. Não precisaria chegar a esse ponto. 2 meses depois. Mas de qualquer forma, muito obrigado, vereador, por ter lido esse ofício aí. Depois de 2 meses, 4 de abril, 4 de maio, 2 meses e 7 dias, foi que esse ofício foi protocolado. Mas que até a presente data não me entregaram. Porque todo ofício que tem lá, quando é protocolado lá, ele é entregue a mim e eu dou o vício da presidência. Mas de qualquer forma, eu agradeço. Tem assinatura do funcionário. 10 de 6. Que recebeu. Então, é só isso que eu queria ressaltar. Bem lembrado. Então, nós vamos agora pegar esses documentos. Mais alguma pergunta? Certinho? Então, eu queria agradecer mais uma vez as informações, a prontidão da Câmara, e volto a falar. O consórcio, ele tem que ser mais fiscalizado. Porque nós temos aí
a lei, como foi falado, mas ele tem que realmente ser efetivado. Tá? Muito obrigado, a atenção de todos. Depois eu vou pegar a cópia desse ofício aí no final dos trabalhos. José, deixa eu só finalizar para eu ir embora. Não preciso ir embora. 7 horas eu não tenho reunião mais, não. Nada. Lá é 25 minutos. O Ayrtonzinho. Alô. Senhores vereadores, né, de Peritinga e de Aiuruoca, só para finalizar aqui, né, eu continuo aí colocando à disposição de vocês, mas eu queria salientar uma questão muito interessante. Se os 3 municípios, né, reunirem e realmente o consórcio funcionar, a usina funcionar, vocês podem ter certeza que, se a coisa funcionar bem feita, vai resolver o problema do lixo, e depois não só do lixo, vocês vão poder estender a outros programas ambientais, né, até em decorrência do curto espaço de tempo. E realmente, esse atraso que foi citado, principalmente a questão ambiental, a autorização de funcionamento, essa parte ambiental, se deve a muitas questões técnicas, e também o cartório teve um problema de reserva legal, o juiz determinou uma circunstância, não pôde fazer naquela data, daquela forma, teve que reiterar um novo pedido para o juiz. Então realmente houve um atraso, né? Essas questões do consórcio. Particularmente, eu não culpo nenhum dos 3 prefeitos, nem o Baruch, nem o Mateus, nem o senhor José Vasconcelos Serranos, porque na realidade foi um atraso de outros órgãos que não dependia só deles, né? É questão do judiciário, que nós sabemos, não só em Aiuruoca, como em outras comarcas, né? O juiz está indo praticamente 2 dias na semana, o Ministério Público. Então, o Ministério Público até já é mais assim, fica mais tempo durante a semana, mas o juiz tem muitas comarcas que está indo 1 ou 2 dias na semana. Então realmente houve um atraso, mas esse atraso, isso aí, como se diz, nós de coração, não foi culpa dos 3 prefeitos, né? Eu acho que você dá a César o que é de César. Eu acho que nesse ponto nós temos que ser justos, nós temos que ser sinceros. Houve muita dependência do judiciário, do cartório, da FEAM, de empresas de engenharia. Então, realmente, em relação à demora dos procedimentos técnicos, realmente, os 3 municípios, aí eu falo, não só dos prefeitos, mas os órgãos dos municípios e mesmo as câmaras municipais não tiveram culpa. Não foi por causa da prefeitura tal, da câmara tal, do órgão. Realmente foi um conjunto de procedimentos que muitas vezes um puxa o outro. É o efeito cascata. Se um atrasa os demais, né? Então, realmente, o que eu desejo é que isso, de agora para frente, não aconteça mais, e da melhor maneira possível o consórcio comece a funcionar, a usina comece a funcionar, entendeu? Porque eu acho que vai atender os 3 municípios, os 3, né? Eu acho que isso aí funcionando bem feito, né? Sendo eficiente e eficaz, vai contribuir para os municípios consorciados, né? Então, assim, presidente José e vereadores, né, presidente pastor Mário e demais vereadores de Aiuruoca, assim, as informações, elas estão aí, elas devem e vão ser prestadas, né? Inclusive, eu já passei para os 3 municípios, né, essa questão de informações, não só no âmbito municipal, mas como no âmbito estadual, né, porque o Estado também pede informação e também deverá ser prestado para o Estado de Minas Gerais, né? Então, realmente, aqui o meu muito obrigado, né? Desculpa qualquer coisa, mas eu estou à disposição, né? Em relação ao que eu acabei de colocar, as questões de implantação, as questões técnicas,
o que eu puder contribuir, informação que eu puder ajudar, eu estou realmente à disposição, né? Já estou há 17 anos aqui na nossa região, né? Eu vejo aqui os vereadores mesmo de Herói, que eu já conheço há anos, né? E outros que fiquei conhecendo agora. Então, assim, eu falo que aqui essa região é como se fosse uma casa só, é uma única casa, né? Eu estou certo por todos aqui da região, né? Então, realmente, muito obrigado, senhores vereadores, né? Então, aqui eu deixo meu agradecimento e colocando, realmente, o atraso dos procedimentos foram questões realmente técnicas, não foi questão política, entendeu? Isso daí, quem estava correndo atrás das informações junto à justiça, junto aos cartórios, junto ao meio ambiente, mesmo o engenheiro que veio fazer o laudo, né? Foi questões realmente técnicas. Então, por isso é que atrasou, né? Não teve, por parte de nenhum dos 3 municípios, aí eu englobo todos, tanto câmaras quanto prefeitos e vice-prefeitos, não teve nenhum dos 3 protelando questões técnicas, são questões ambientais. Então, por exemplo, engenharia ambiental, tem que ser um engenheiro ambiental. Então, realmente, o que eu queria colocar aí, em relação à parte técnica, houve um atraso sim, né? Mas espero que de agora em diante, as questões técnicas sejam mais ágeis, para realmente funcionar, né? Então, realmente, o meu muito obrigado, agradeço a todos aí a presença. Eu estou com uma outra reunião na Câmara Municipal de Cruzília, né? Eu quero ver se eu ainda chego a tempo de eu dar minha palavra. Muito obrigado, viu? Um abraço, senhores vereadores, e um prazer revê-los todos aqui juntos. Um abraço. Eu agradeço, obrigado, doutor Jans. Foi muito bem esclarecido, muito bem explanado pelo presidente da Câmara de Herói. Obrigado, um abraço. Senhor presidente, gostaria de fazer uma colocação. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença do Jefferson, né, grande profissional aí, responsável por esse projeto aí. Agradecer o pastor Mário, presidente da Câmara de Herói, os demais vereadores Serrano. E gostaria de dizer o seguinte, de endossar suas palavras, pastor Mário, que foram de excelente qualidade, muito bem colocadas, muito bem explanadas, e dizer o seguinte: no início desse projeto, quando nós convidamos vocês a virem aqui para a gente conhecer o local, né, e fomos lá, foi detectado uma irregularidade, o qual eu coloquei com o Mauro. Vocês levaram essa irregularidade lá, colocaram como emenda no projeto, foi muito bem colocado, aprovado imediatamente. Eu trouxe para cá, para essa casa, comuniquei encerramos a mesma situação. Então, ou seja, do projeto em si, a parte técnica, foram apenas uma emenda. Então, eu creio que a parte técnica aí está de tamanha responsabilidade, né? Foi feito um projeto que não vai nos causar problemas futuros. Mas o assunto em si, que é discutido nessa casa, tanto aqui, quanto em Herói, quanto em Serrano, é a tamanho descaso com essas autoridades, com esses prefeitos, em deixar de responder nossos ofícios, nossos requerimentos, nossos pedidos, nossas informações. Eu não tinha nem noção desse requerimento que foi lido aqui hoje. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí vem mostrar para que o vereador. Aí o povo, nossos eleitores, constantemente cobrando, e nós não podemos fazer nada, nós ficamos sempre de mão atada. Vocês não fazem nada, vocês não fazem isso, fazem aquilo. Mas eles não têm noção do que a gente passa aqui dentro, nesses termos, enfrentando essas situações. Eu também digo, olhando o lado aqui de oposição, nós estamos aqui por bem comum. Nós não estamos querendo interesse particular. Foi feito o requerimento 01/2014 pedindo informações
sobre a abertura do processo licitatório de usina reciclagem, apenas pedindo informações. O projeto foi recusado, passar nessa casa, o requerimento, e nós ficamos sem saber de nada. Eu solicitei ao presidente que fizesse um ofício. Falei, eu não vou fazer requerimento mais, vou fazer só ofício agora. Por quê? Porque a gente quer informações para dar andamento na situação. Qual o interesse meu particular em querer uma informação de uma coisa que não é minha, é do povo? Uma coisa que está envolvendo 3 municípios, uma coisa que é para o bem comum. Aí o presidente achou melhor aguardar um tempo para fazer esse ofício, o qual tive o prazer de também conversar com o pastor Mário nessa reunião lá em Cristina, e passamos a ele a situação real, como também eu fiquei surpreso por o prefeito Mateuzinho também não responder aos requerimentos de ofício. Quando ele falou daqui, eu não me surpreendi. Quando ele falou de lá, eu fiquei surpreso porque eu não sabia. Então nós estamos vendo que o descaso com o Poder Legislativo é geral, pelo que a gente observa. Isso é muito grave, muito complicado. Eu também sou um defensor do projeto do lixo. Sou um defensor do projeto do lixo. Por isso sugeri aquela emenda, sugeri que fosse convidado vocês aqui para a gente chegar no bom senso, fazer uma reunião entre as 3 câmaras municipais, talvez até assumir essa responsabilidade conforme o senhor colocou ali, muito bem colocado, mas deixando claro que, acima de tudo, a gente deve ser respeitado. Se nós somos eleitos para representar a população, nós estamos aqui para repassar tudo aqui nos é pedido. Nós temos que devolver a resposta, e a gente não está tendo isso. A questão técnica, eu coloquei, muito bem, nós não estamos questionando a questão que é técnica. Projeto de primeira qualidade, né? Agora, eu acho que isso aqui foi um passo muito importante, conforme aquele vídeo que o senhor postou na reunião anterior de vocês na Iroca. Não sei se os novos colegas aqui tiveram a oportunidade de ver o vídeo. Parabenizo o senhor por isso, acima de tudo pela coragem, porque hoje em dia o senhor deixou bem claro, se é vereador de situação, ele não pode fazer nada que é travado. Se é vereador da oposição, não pode fazer nada porque está brigando. Isso é um absurdo, simplesmente um absurdo. Nós temos que mudar essas leis do nosso país, e a gente tem que ter voz e vez. O legislativo não está tendo voz e vez. Então, só a respeito da obra lá, eu só digo o seguinte: se isso aí demorar, como todas as obras que a gente está vendo por aí afora, não só aqui no nosso município, mas em vários municípios, elas têm que ser reformadas antes de inaugurar. Aquela lá não vai ser diferente. Então eu acho que esse prazo aí, prazo, isso aí tem que acabar. Tem que acabar, porque senão a situação fica difícil. Eu agradeço o senhor aí pelas palavras, pela colocação, assim embaixo, tudo que o senhor falou ali, simplesmente nos apoiando aí nessa luta aí. E vamos aguardar então uma posição do presidente do CONCAS, né, para ver como que fica essa situação. Obrigado, senhor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, tudo explanado, explicado. Agora vamos passar para a votação. Então. Apreciação e votação das emendas 3.